Olá a todos. Hoje vamos aprender aqui a animar um objeto. Pode ser um cubo, uma esfera ou mesmo o vosso lápis. Hum, Qual é que é o objetivo? Hoje vamos aprender a animar a localização. Aliás, isso aí já aprenderam na última aula. Vamos aprender aqui outra vez a animar com a localização, a rotação, a escala. E vamos começar a criar uma narrativa no nosso objeto, o nosso lápis. Eu vou usar como exemplo um objeto, pode ser este cubo, mas o objetivo será vocês transporem isto para o vosso lápis. Então vamos começar. Antes de mais, vamos puxar o nosso cubo para o plano zero. Para isso, então, vamos pôr aqui 1 metro. De seguida, vamos aqui ao nosso keyframe e vamos ver quanto tempo é que nós queremos animar. Pronto, eu vou aqui diminuir um bocado, porque não é necessário tanto. E vamos então pôr dos 0 até aos 100. Então qual é que é o objetivo? Isto aqui é importante vocês começarem a criar uma narrativa, nem que seja só pontos escritos numa folha para vocês depois terem marcos e começarem a criar uma história. Então é o seguinte, este cubo está enorme, tem 2 metros por 2 metros por 2 metros. Vamos aqui diminuir um bocadinho, mas para nós, para ser um bocadinho mais real, vamos pôr aqui um bocadinho mais pequeno. Ok, então vá. Eu deixei estar a luz e a câmera por defeito. E agora aquilo que vamos fazer, vamos tentar animar o cubo a mover-se para um dos lados. E vou usar aqui os eixos, para ser mais simples. Mas vocês podem pôr na diagonal também, não interessa. Então vamos, é o seguinte, vamos aqui assumir que o nosso cubo não tem pernas, não tem maneira de se deslocar. Então a única maneira que ele tem para se deslocar vai ser transformar-se. E com o transformar-se o que eu quero dizer é usar aqui o nosso scale para fazê-lo saltar ou movimentar-se assim. Então o objetivo, neste caso eu vou fazê-lo mover em Y e podemos então começar por guardar a posição inicial, carregando aqui no I. A rotação também podemos guardar, aqui só. E aqui a escala também. Pronto. Agora, o nosso objetivo então, já temos aqui a posição inicial, e o nosso objetivo é chegar aqui por volta dos 90 e, sei lá, fazê-lo mover em Y, vai ser 3 metros. E atenção, este keyframe que nós estamos aqui a criar é só indicativo, nós vamos modificá-lo. Isto aqui é só para nós começarmos a ver qual é que é o espaço que nós vamos usar. Então agora o que é que nós vamos tentar fazer? Vamos criar aqui um intervalo, por exemplo aqui nos 20 frames, e vamos dizer que ele, para se mover, vamos tentar fazer isto aqui se calhar em 3 saltos, ou 4. Pronto. Para então fazer os tais 3 ou 4 saltos, aquilo que agora vamos fazer, vamos dizer, então, olha, antes de mais, vamos aqui modificar também o nosso centro do nosso objeto aqui para baixo. Como é que podemos fazer isto? Deixa-me voltar aqui ao 0 para facilitar. E vamos dizer que queremos, deixa-me aqui voltar, que queremos a origem para o cursor 3D. Que neste caso, como estamos no 0, ele vai ficar aqui em baixo. Porquê é que eu fiz isto? Porque agora, se eu modificar aqui a nossa escala, ele vai estar a modificar a partir de baixo, a partir aqui do nosso centro aqui em baixo e não a partir do centro do cubo mesmo. E não vai puxar aqui a base para cima. Pronto. Então, vamos lá começar a animar. Como podem ver, ele já está aqui a voar. Porquê? Porque aqui os keyframes que nós guardamos
a localização era em relação ao centro do cubo. Vamos aqui modificar, aqui no 0 e aqui no 0. E esta vai estar assim, sempre a ir em Y e sem mover o Z. Então vamos aqui pôr no 20. E vamos, deixem-me só tentar perceber. Aqui podemos pôr aqui um salto, aqui outro, e aqui outro. Ok, pronto. Então aqui podemos começar por encolher, ou seja, o encolher o scale, vamos aqui usar o Z. Sei lá, vamos aqui fazer, vai ser um número certo de 0.16. E até podemos puxar isto aqui um bocadinho para trás, no sentido de que isto aqui vai estar aqui o nosso cubo aqui, e depois então vai saltar, ok? Até podemos pôr aqui, ok? Ele vem aqui e vai começar a preparar-se para o salto. Vamos supor que o salto vai ser atingido o máximo aqui no 10. Vamos tentar perceber o que é que vai acontecer. Pode ser aqui 0.3. Sabemos que nesta altura a nossa escala vai fazer com que ele vai ficar um bocadinho mais esticado que os 0.25 iniciais. Vamos por aqui 0.27 e guardamos aqui o keyframe. E a seguir temos que tornar isto tudo fluido. E para isso vamos usar os keyframes. Ok. E agora a mesma coisa aqui para baixo. Pronto. Vamos fazê-lo cair aqui. E agora como é que vamos fazer? Shift T. Botão trapéus. Ele vai voltar à posição inicial. Pronto. Ok. Então vamos ver que ele aqui. Ok. Aqui aos 3 metros. Vamos fazê-lo andar. Sei lá. Vamos tentar 1 metro. Ver se bate certo. Ok. Este aí não está guardado. Este também não. Ok. Vamos aqui para então nos 0.3. Eu vou voltar aqui atrás porque eu limpei a animação. Deixa-me voltar atrás. Ok, pronto. Porque é que eu voltei atrás? Vou agora tentar explicar o que é que está a acontecer. Então é o seguinte. Eu comecei aqui o ponto zero na posição inicial. De seguida, disse que ele vai encolher a preparar-se para o salto que está agora aqui a acontecer. Pronto. Qual é que é o problema? É que eu aqui decidi avançar, acho que foi 1 metro. E guardei esta posição. Então o que é que está aqui a acontecer? Ele está a começar a saltar, está a andar para a frente, está a andar para a frente e de repente ele está a andar muito para a frente. Pronto. Então o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que aqui, aqui, vamos se calhar pôr no 0.5 e guardamos a posição com o I. O que é que vai fazer? Está-se aqui a preparar para o salto e agora, pronto. Outra coisa que podemos fazer aqui no entretanto. Então é o seguinte. A escala que nós fizemos em Z, nós também podemos fazer um bocado em Y, visto que ele vai fazer esta trajetória, certo? Ou seja, sabemos que ele vai estar a fazer força neste sentido. Portanto, nós quando damos um salto, nós usamos os braços para conseguir andar mais para a frente. Como aqui nós não temos os braços, podemos dar a noção de movimento com o Y também. Então, mais uma vez, aqui podemos podemos fazer isto de várias maneiras. Atenção, estamos a usar aqui a escala, mas podemos usar a rotação também. O que eu quero dizer com isto é,
Deixa-me aqui guardar. Ok. E aqui vamos estar a encolher-nos um bocadinho. E voltamos aqui aos 25. Pronto. Eu estava a dizer que podemos usar também. Se calhar é demasiado aqui. Pronto. É o que nós podemos usar também é. Aqui está a posição normal. Aqui começa a encolher-se a preparar. E aqui até podemos pôr aqui também, porque quando ele baixa, o volume tem que ir para algum lado. Como é um cubo, convém pôr assim. E aqui igual. Pronto. E chega aqui ao fim igual. Aquilo que eu estava a dizer é que começa aqui e podemos usar aqui o X para dar aqui um pequeno balanço a preparar-se. Estão a ver? Sim. Deixa-me aqui só ver se aqui está guardado, ok? Aqui está a preparar, se calhar um bocadinho mais. Podemos pôr aqui menos 2. Prepara-se, está inclinado para a frente, ok. E vai ficar aqui com menos 2 outra vez. E aqui logo à frente corrige para o zero. Pronto. Aquilo que agora nós podemos fazer aqui a meio é, em vez de ser aqui menos 2, vamos criar aqui um valor positivo. Porque ele está a avançar neste sentido. Então vamos lá ver como é que isto ficou. Vou aqui só diminuir para ver a repetição não chegar aos 100 e voltar para trás. Vamos pôr só até aos 30 e assim vai estar aqui a repetir só este bocadinho. Ok. Ok, parece-me tudo bem. Pronto. Agora o que é que nós temos que fazer? É só a duplicação daqui destes keyframes e ajustar depois aqui o Y. Principalmente porque o Z vai ser sempre igual, a rotação e a escala também vão ser sempre iguais. A única coisa que vamos ter que fazer depois é no Y até chegar aos 3 metros. Penso que foi isso que nós fizemos. Exato. Pronto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é agora aqui esta posição, podíamos aqui duplicar com o Shift Z e podíamos mover aqui mais este bocadinho. Qual é que é o problema? Aqui o Y não está guardado, estão a ver? Está a voltar atrás, está a voltar atrás, está a voltar atrás. Pronto. Se nós sabermos, por exemplo, que este aqui é 0.5, este aqui, que é o equivalente, ou seja, é o que nós copiamos igual, vai ser, por exemplo, sei lá, 1 metro para avançar o dobro. Temos que guardar a posição, que eu não guardei. E agora, aqui este também já tem 1 metro. Vamos pôr aqui 1.5 ou 2, pronto. O que for real. E aqui igual, pronto. Este aqui já não tem a localização guardada. Pronto, deixa-me ver aqui como é que está a ficar. Pronto, ou seja, este salto aqui não está a fazer sentido. Porque este aqui já está no metro e este aqui está aqui no 1. Portanto, este, deixa-me ver aqui confirmar. Aqui está a iniciar. Chega aqui aos 0.5 e vai avançar 1 metro. Aqui está a começar. Está a encolher. A preparar. Ok. E aqui vamos pôr 1.5. E aqui os 2 metros. E aqui a terminar. Pronto. Ok.
aqui esta parte está um bocado estranha. Porquê? Então vá. Nós vamos ter que começar aqui a criar alguns marcos, que são, vamos chamar marcos de descanso. Ou seja, nós sabemos que o salto tem que ser a seguir. Só que sabemos que existe aqui um espaço em que ele não vai andar para a frente. Ou seja, aqui ele vai parar, voltar a encolher e saltar novamente. Portanto, vamos ter que criar aqui um marco. E eu vou chamar marco. Acho que vocês vão perceber o porquê. Vou pôr aqui no 1.05. E agora aquilo que eu vou fazer é agarrar aqui neste e duplicar até aqui antes de uns pequenos frames antes de ele voltar a saltar. Que é preparar-se novamente e aqui salta outra vez. Pronto, vamos lá ver como é que ficou. Perceberam? Ou seja, este marco que eu criei aqui serve para guardar esta posição enquanto ele está a preparar para o próximo salto. Estão a ver? Pronto. E agora a mesma coisa aqui vai ter que acontecer. Ou seja, neste caso nós fizemos andar 1.03 e aqui vamos fazer a mesma coisa. Está aqui 2.04, guardamos aqui isto, duplicamos aqui, pronto, duplicamos aqui e agora depois duplicamos então mais uma vez isto tudo. Então, deixa-me aqui ver onde é que é. Aqui, ok. Então agarramos nestes e duplicamos por aqui. Pronto, agora vamos ter que fazer a mesma coisa aqui com o Y. Mais uma vez, sabemos que este 1.06, 2.04, neste caso aqui, vamos pô-lo ressaltar 2.5. E em 3 solos vamos fazer aqui então os nossos 3 metros. Os 3. Então, se quisermos agora dar alguma narrativa, vamos assim, podemos aqui criar um plano, por exemplo, e vamos ver, ok, estamos a ver que ele saltou os 3 metros, vamos mover aqui o nosso plano em Y, fazê-lo crescer, aqui, e agora podemos simplesmente, vamos ver aqui, vai começar aqui no centro, vai começar a saltar, ok, está aqui a dar os saltos, e agora aqui, vamos até pôr um bocadinho maior, podemos pôr o nosso cubo a derrapar. Ou seja, aqui começa a derrapar até aqui à beira. Ok, estamos aqui, está a saltar. Está aqui. E vamos tirar este keyframe.
E agora, como é que nós costumamos travar? Começamos a inclinar-nos para trás e começamos a tentar rodar, neste caso os pés, para tentar ter aderência no chão. Como é que vamos simular aqui no nosso cubo? Vamos aqui guardar a rotação, já está. Vamos aqui criar um ponto intermédio, deixa-me ver aqui, 78. Pode ser aqui. Ou aqui. E o Z, podemos começar aqui a rodar. E por fim, temos aqui guardado a escala. E vamos aqui fazer aqui o nosso cubo, encolher, fazer ponto 20. E também podemos pô-lo inclinado um bocadinho aqui assim. E agora vamos ver aqui o nosso final. Pronto. Na próxima aula vamos tratar aqui da nossa suavizar os movimentos, que eles estão muito mecânicos. Eu vou só aqui mostrar como é que fazemos isso. Não vou já ensinar mesmo no final, mas vou aqui. Temos aqui a opção da Graph Editors. Temos aqui estas linhas todas que conseguimos depois suavizá-las. E é isso que vamos fazer na próxima aula.